aí, Márcio, é uma alegria mais uma vez estar juntos, nessa madrugada com Deus. A Bíblia sempre faz boas referências, né, de que aqueles que buscam a presença do Senhor logo cedo, esses são bem-aventurados, porque a gente acorda já com uma agenda, assim, louquinho para realizar cada item da agenda diária. Mas se a gente não colocar Cristo em primeiro lugar, a gente corre o risco de começar a madrugada, passar pela essa parte diurna do dia e não fazer nada. Então, eu quero parabenizar de antemão a irmã Joana e o irmão Dileno, que estão encabeçando esse projeto divino, viu? Eu posso afirmar com muito respaldo de que esse movimento certamente vai canalizar a igreja, ou em especial a vida dos que participam, para um avivamento, né? Para a glória de Jesus. Então, vamos continuar nessa perseverança, porque aqui Deus tem falado aos corações das pessoas, através de muitas pessoas, experiências bem diversificadas. Ok? Eu vou mudar o mundo, isso deve ser o nosso lema para cada um de nós, mas para mudar o mundo é preciso cumprir alguns propósitos, e entre eles tomar a decisão de melhorar a vida, colocar a vida em ordem. Então, diante desse aparato todo que nós estamos vivendo, nos dias finais, eu quero compartilhar o 8º tema da série Decidir colocar a minha vida em ordem. Então, o tema de hoje ele é muito importante, é um tema que ele por si só, já é muito claro, mas nunca é demais a gente tecer mais alguns comentários, fazer algumas aplicações. Afinal de contas, é um assunto que também está assim, presente em algum momento, na forma como a gente pensa, na forma como a gente fala, e principalmente na forma como a gente se relaciona, ou como a gente vive. Então, eu quero aqui compartilhar com vocês o tema de hoje à noite: decidir primeiro remover a trava do meu olho para poder, assim, tirar o argueiro do olho do meu irmão. Esse texto aí está aí respaldado na palavra de Deus. Tá? Hoje nós vamos ler 4 textos, na realidade, 4 textos que vai dar fundamento a esse assunto que é muito importante. A Bíblia denuncia e reprova atitudes descabidas de pessoas que querem ir para o céu. Mateus capítulo 7, e vou ler aqui os versos 3 ao verso 5, que é o texto que nós vamos usar aqui como plataforma para desenvolver acerca desse assunto tão importante, né? Decidir primeiro tirar a trava do meu olho para poder enxergar o argueiro do olho do meu irmão. Ou, para simplificar, decidir hipocrisia nunca mais. Tá? Sabendo que a Bíblia denuncia e reprova esse tipo de comportamento, porque não nos levará a lugar nenhum, tá bom? Mateus capítulo 7, essas são as palavras de Jesus e foram registradas pelo apóstolo Mateus. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trava que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? No verso 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, observe que Jesus foi muito claro em dizer que não há nenhum erro, não há nenhum problema em você tirar o argueiro do olho do seu irmão, né? Isso dentro de uma visão simplificada. Jesus está dizendo: se você se deparar com uma situação em que seu irmão está com dificuldade, está passando um problema difícil na fé, está com
algo que está fazendo mal para ele mesmo, para ela mesma, para a igreja. Então, Jesus está dizendo, não fique indiferente, não fique inerte. Mas para poder ajudá-lo, você precisa estar vivendo, primeiro, as verdades que eu vos compartilhei através da inspiração, em outras palavras. Ok, amados? Então, eu quero primeiro aqui compartilhar para vocês a etimologia da palavra hipocrisia. A palavra hipocrisia vem do latim, hipócrisis, e quer dizer uma expressão usada para se referir ao fingimento que faz parte da arte de atuar ou de ensinar. Tá? É o ensinar com C. Então, observe, viu? A palavra hipocrisia é uma expressão usada para se referir ao fingimento que faz parte da arte de atuar. Mas o que acontece? Com o tempo, né? O tempo se passou isso lá atrás. E com o tempo, a palavra hipocrisia passou a designar pessoas que fingem um comportamento dentro da vida real. Ou seja, dentro da etimologia, de fato, a hipocrisia designava um tipo de fingimento, né? Ou seja, a pessoa estava atuando e era um personagem sem ser de fato aquele. Mas isso, o tempo foi passando e agora nós nos deparamos com essa questão de que a hipocrisia designa o fingimento do comportamento agora na vida real. Em outras palavras, a hipocrisia é a atitude de reprovar, de recriminar seu semelhante em coisas que ele mesmo pratica ou faz pior. Entende, amados? Ou seja, não há sinceridade dentro do comportamento quem vive com hipocrisia. Por isso que Jesus disse, hipócrita, primeiro tira a trave do teu olho. Então Jesus estava pedindo assim, olha, você faça uma autoanálise da sua vida, para você ter um autoconhecimento, para poder ter um autocontrole. Dá para entender essa sequência? E nós temos que ter um cuidado muito especial, meus amados. Tem um pensamento bem interessante de Leonardo Revielli. Ele diz que há 3 pessoas dentro de nós. Há 3 pessoas dentro de nós. Aquela pessoa que eu penso que eu sou, a pessoa que os outros pensam que eu sou e a pessoa que Deus vê quem eu sou. E se não houver alinhamento dentro dessas 3 perspectivas, alguma coisa está errada. Aí é onde que a nossa integridade pode ser minada. É aí onde o inimigo começa a trabalhar. Ele pode forjar dentro da nossa vida, dentro da nossa convivência com Deus e com o próximo, ele pode forjar a hipocrisia. Ou seja, o ideal é que as pessoas, o ideal é que aquilo que eu enxergo, que de fato eu sou, as pessoas também deveriam enxergar, porque Jesus também enxerga assim. Entende, amados? E a hipocrisia ela é muito perigosa, porque ela na realidade insere dentro da nossa vida um comportamento que nos reprovará mais tarde para poder entrar no céu, porque no céu não vai entrar pessoas hipócritas. Entende? E a hipocrisia ela é muito sutil, porque nem sempre dá para identificar. Entende? Quando as pessoas se excedem na forma de pensar só com Deus, né? Deus conhece tudo. Mas quando você verbaliza, quando você interage com o próximo, às vezes fica tão evidente a hipocrisia, porque nós mais temos visto hoje, desde o primeiro turno, o segundo turno da política aqui no Brasil, né? A hipocrisia tomou conta da esquerda, tomou conta da direita, entende? Então esse mal, ele não tem partido, ele atinge todas as pessoas, porque o trabalho do inimigo é reprovar todos, entende? Então dentro da igreja não é diferente. O inimigo trabalha, ele tenta implementar no coração das pessoas a hipocrisia, tanto daquelas pessoas que fielmente vivem ali querendo ir para o céu, como aquelas que não a mínima, só estão dentro da igreja por questões de circunstâncias. Entende, meus amados? Então esse é um assunto que precisa estar muito claro na nossa vida. Evidentemente que o amadurecimento em relação à hipocrisia, ao fingimento,
está relacionado diretamente com a sua comunhão. Então, quanto mais reservarmos tempo para ter esse fortalecimento, esse aprofundamento da nossa caminhada com Cristo, entende, meus amados? Estaremos assim cada vez mais blindados contra as artimanhas do nosso arqui-inimigo. Eu quero ler outro texto, está aqui no livro de Mateus. Observem que Jesus disse para os fariseus, para aquelas pessoas religiosas, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Então Jesus está dizendo, o recado de Jesus é esse, né? Faça uma autoanálise, para você ter um autoconhecimento, para você ter um autocontrole, de saber como lidar com as pessoas, porque o texto bíblico, mais uma vez, aqui só fortalecendo a ideia, aqui não há impedimento da gente olhar para a vida do outro, até porque, quando fala olhar para o outro, é no sentido de poder ajudar, de ser um auxílio, de ser uma força. Nós não podemos ter o comportamento de Caim, que Deus perguntou, onde é que está teu irmão? Disse, não, eu sou, porventura, tutor de meu irmão, e eu sou responsável por isso, somos. Entende, meus amados? Então, dentro desse panorama, de que Cristo dá essa liberdade para a gente poder estender a mão e ajudar outras pessoas em suas falhas, em seus erros, aí está aqui algumas advertências de Jesus, Mateus, capítulo 23. Acompanhe a leitura, por gentileza. E nós vamos aqui nos deparar com alguns versos aqui muito importantes. Vou aqui ler nessa Bíblia que eu até marquei. Está aqui, ó, Mateus capítulo 23, a partir do verso 13, tá? Até o verso 36. Mas claro que eu não vou ler tudo, tá? Eu vou só destacar. Aqui várias advertências dadas por Jesus. Ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aí ele diz, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Já viu isso? Que coisa séria? É aquela questão, você não faz, mas também não quer deixar os outros fazer. É aquele tipo de situação em que as pessoas querem ir para o céu e você também quer ir, mas às vezes atrapalha. No verso 14, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis o juízo muito mais severo. Então, observe, meus amados, que essas advertências são importantes, são assim, aqui está falando de aproveitar, entende? De circunstâncias da boa vontade de outras pessoas. Então, como religiosos, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque hoje muitas igrejas estão sendo identificadas como esses escribas e fariseus hipócritas, né? Que às vezes, olha, traz para cá o teu salário, porque Deus vai te dar em dobro. A pessoa gasta hoje, amanhã está apanhando da esposa, os filhos estão lá, meu pai, cadê a comida, cadê a refeição na mesa? Então, aqui os fariseus, os escribas estavam tirando da mesa das viúvas e dos órfãos. No verso 15, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um seguidor. E uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Já imaginou, meus amados? Que péssimo testemunho dá alguém que vive com hipocrisia. Ou seja, serve como Jesus nos colocou como co-participantes da salvação. Observe, viu? Como é contraditório ser hipócrita. Diz assim, mas aqueles que estão na igreja, mas não fazem a vontade de Deus, isso aí serve como um meio de escândalo ou de desencaminhar as pessoas do céu. Misericórdia, né? A gente pula aqui para o verso 23, a outra advertência. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dê o dízimo, dê a oferta, sem omitir
aquelas outras, guias cegos, que coais o mosquito e engolis um camelo. A coisa é séria, viu, meus amados? Mas é importante a gente ser despertado para esse assunto, que é para a gente poder fazer uma autoanálise, para poder ter um autoconhecimento, não esqueça dessa frasezinha, tá? E para poder ter um autocontrole. Porque, do contrário, meus amados, corremos o risco de estar inserido em algumas dessas advertências dadas por Jesus. Aqui uma outra advertência está no verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo, do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e de intemperança. Dá para observar que coisa séria? Observe, quando Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, fingidos, né, que é a palavra aqui, hipócritas, em outras palavras. E o verso 27 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de todo tipo de imundície. E eu confesso para vocês, vez ou outra, eu não tenho assim, muito prazer de ir, mas quando eu vou a um cemitério, eu fico encantado com alguns jazigos assim que são lindos, de mármore, cada dizeres que eu gosto de ler aquelas plaquinhas também, sabe? Então, assim, tem, dependendo, evidentemente, do cemitério que nós vamos ali prestar nossa última homenagem, né, aos familiares e, por assim dizer, também a pessoa que vai deixar de existir entre nós. Então, tem cemitérios que parecem mais um oásis, um lugar que parece que transmite paz, que você não vê, você entra e não tem medo, um lugar fica agradável, né? Os cemitérios de hoje, cada um melhor do que o outro, que diga de passagem, né? No bom sentido da palavra que estou falando, né? Eu que não quero estar nesse bom lugar. Mas o que acontece, meus amados? Diz que impressiona em sua beleza, mas por dentro só tem imundície e odor e assim por diante. Então Jesus está comparando, meus amados, a vida da pessoa que é hipócrita, tá? Igual a um túmulo, que no seu aspecto exterior é até bonito, entende? Mas se você for abrir esse local, muitas vezes acontece de fazer exumação de cadáver, né? Tem que reabrir lá o túmulo. É um mau cheiro tremendo, meus amados, infelizmente. Então Jesus está dizendo, olha, não permita que a sua vida por dentro seja uma nojeira, mas que a sua vida seja bela, tanto exteriormente como interiormente. Por fim, Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Aí Jesus disse, é mentira de vocês. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos que mataram os profetas. Então, meus amados, no nosso discurso não pode haver essa discrepância, entende? Então, nós temos o que nós temos a oferecer exteriormente precisa estar abalizado no nosso interior, na realidade. Porque da mesma fonte não dá para sair água salgada e água doce. Ou é uma, ou é outra. E é a presença de Jesus na nossa vida que vai poder, na realidade, fazer maravilha. Você confiaria viver ou colocar alguém assim que seria precioso para você sob os cuidados de alguém que é exigente para com os outros, mas é relaxado para consigo mesmo? O que é viver na hipocrisia? É ter um comportamento contraditório. Viver
Na hipocrisia, significa exigir do outro aquilo que você mesmo não vive. Em outras palavras, é querer exigir respeito, lealdade, santidade, castidade, honestidade dos outros, mas para você não há regra e nem há limites. Eu quero ler aqui mais outro texto bíblico. Ele também é muito importante para nós. Está aqui no livro de Tito, tá? Eu vou ler aqui na Bíblia, a linguagem de hoje. Eu peguei aqui algumas versões. Tito, capítulo 1, verso 16. Fazendo referência também a esse comportamento que precisa ser evitado com urgência. Entendeu, amados? Porque, em primeira instância, pode desencaminhar as pessoas para o céu e, numa segunda instância, a nós mesmos. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Observe, isso aqui designa perfeitamente no campo espiritual o que é uma pessoa que vive na hipocrisia. Entende? Diz que conhece a Deus, mas que, na realidade, a sua vida não mostra isso. É mentira. Estão cheios de ódio, são rebeldes e não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Então, meus amados, nós estamos diante de um tema que nós precisamos reservar um tempo especial para lidar com essa questão. Diga no seu coração, decidir hipocrisia, nunca mais. Porque se nós queremos realmente mudar o mundo, esse propósito tem que estar muito claro na nossa vida, né? Preciso decidir colocar a minha vida em ordem. E para finalizar, nos dias de hoje, que antecede a volta de Jesus, nós estamos diante de uma decisão, diante de duas situações, ou de duas possibilidades. E eu quero ler o último texto, está aqui em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1, é a Bíblia que vai nos orientar, viu? O que é que nós devemos fazer? Nós não podemos estar com a mente voltada para o céu, mas o nosso comportamento não está assim tão definido, tá? Então, diante desse quadro que antecede a volta de Jesus, nós precisamos tomar um posicionamento. E quanto mais gastarmos tempo com Cristo, entende, meus amados? Mais séria, mais positiva será a nossa decisão, e mais coerente. Então, no capítulo 2 de 1 Pedro, o verso 1 está registrado assim: portanto, olha qual é o conselho de Jesus, viu? As advertências, né? E aqui o Espírito Santo diz assim: portanto, abandonem tudo o que é mal. Abandonem tudo que é mentira. Abandone todo fingimento ou toda hipocrisia. Abandone a inveja. Abandone as críticas injustas. Essa é a orientação da Bíblia para mim e para você, meus amados. Livrem-se da hipocrisia. Abandonar é se desapegar. Portanto, abandonem tudo que é mal, tudo que é mentira, tudo que é hipocrisia, tudo que é inveja, críticas injustas. E desta forma, viu, meus amados, ao fazer uma autoanálise, para ter um autoconhecimento, para poder ter um autocontrole, aí nós vamos ser mais justos. Quando vê que uma pessoa está com um problema sério, nós não temos autorização para chegar e tornar o que é ruim ainda pior. Está sob nossa responsabilidade, está comissionado da parte de Deus para mim e para você, aliviar a carga do próximo, ajudar, entende? A partir de uma experiência de convertimento, a partir de uma experiência onde o Espírito Santo está sempre atuando na nossa vida. Então, diante desse vale da indecisão, prefira ficar com a orientação bíblica. Se a parte do mal, se a parte da inveja, se a parte do fingimento, porque tudo isso aí, na realidade, rotula
um hipócrita. E nós, nos dias de hoje, nós não precisamos trilhar esse caminho, porque ele, na realidade, é um caminho amargo. É um caminho que dificulta os relacionamentos. O caminho da hipocrisia, meus amados, leva as pessoas a viverem independentes umas das outras. O caminho da hipocrisia paralisa a alma. O caminho da hipocrisia faz com que haja guerras frias dentro da igreja. Então, fica aqui esse conselho bíblico, entende? Diante desse assunto, desse tema tão importante, ele é muito vasto, nós não temos como abrir toda a cortina em alguns minutos, mas fica essa orientação dos céus, através do apóstolo Pedro: livrem-se da hipocrisia. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Eu estou falando de um assunto, meus amados, que nós somos até arriscados a ser hipócrita numa hora dessa. Não, pastor, mas eu não tenho que melhorar nada, eu já estou prontinho. A autoanálise para um autoconhecimento, para ter um autocontrole. Então, se você sente que pode melhorar ainda mais, se você sabe que se você tem esse mal, não importa se de forma mínima ou se está de alguma forma extrapolando, mas se você tem esse desejo no coração de olhar para as pessoas e quando identificar seus problemas e assim, não, eu vou ajudar, eu vou tirar o argueiro do olho do irmão, mas me ajuda, Senhor, por favor, a primeiro tirar essa trava, esse empecilho que está realmente travando o meu cristianismo. Então, se você tem esse desejo, porque a orientação de Cristo foi essa, né? Primeiro tira a trava do teu olho para você poder tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, a proposta bíblica é essa mesmo: ajude seu irmão. Mas para ajudar, meus amados, nós precisamos estar bem com os céus. A palavra de Deus precisa estar impregnada em nós. Você tem esse desejo no coração? Bem, eu quero fazer uma oração antes de finalizar, mas seguindo esse costume aqui na telinha, levante sua mão, deixe o céu fotografar, e se o seu desejo se sincero, nós vamos orar. Tá bom? Pai Celestial, nosso Deus, aqui nossas mãos estão erguidas, não em sinal de protesto, mas em sinal de abertura. Nós queremos, Pai Celestial, encarar a questão da hipocrisia, porque está impregnado em nós, infelizmente faz parte da natureza carnal, mas estamos aqui buscando auxílio dos céus, a fim de que o Espírito Santo nos capacite para poder remover essa trava de nossos olhos, de nossa vida, para poder, ó Pai, estender uma mão amiga. Alguém está carente, alguém que está sem esperança, alguém que está nesse movimento da fé, mas cada vez mais sem vida, sem alegria. Nos ajuda, Pai Celestial, por favor. Atende esse nosso desejo, porque ele é sincero. E nos dê a tua graça, a tua paz, para que o nosso cristianismo possa triunfar um dia após o outro. Que as pessoas olhem para nós e possam assim ter essa convicção, essa segurança, dizer assim: não, eu vou falar com meu irmão, com minha irmã, porque eu vejo neles um homem ou uma mulher de Deus. Que assim aconteça, ó Pai, na vida de cada um de nós. Nos dê a tua graça, a tua bênção constante. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém.